Vamos falar do que está acontecendo mundo afora e também do que tem repercussão aqui no Brasil, com o nosso analista de internacional, Ivan Kleber, diretamente de Londres. Bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo, todos a bordo, para conversar com você. Bom dia, Daniel. Uma alegria estar aqui. Uma saudação a você, aos colegas de bancada e toda a nossa audiência que nos acompanha na manhã desta terça-feira. Daniel. Pois é, Ivan Kleber, como eu dizia a respeito dos assuntos lá fora, aí fora, né, no exterior, que tem repercussão aqui no Brasil, o jornal francês Le Figaro publicou ontem uma matéria destacando o crescimento do crime organizado em Salvador, que ameaça o apoio a Lula nas eleições na Bahia. O que mais fala essa publicação do Le Figaro, Ivan? Então, Daniel, é a segunda publicação do jornal francês em uma semana, falando aí da questão da criminalidade e também do tráfico de drogas, né? Na semana passada, a gente repercutiu que o Brasil se tornou o principal centro de distribuição de cocaína para a França, segundo matéria do Le Figaro. Então, ontem, eles publicaram essa matéria sobre o aumento da criminalidade na capital baiana, Salvador, e olha só, que este aumento, não é, da criminalidade pode prejudicar o Lula na campanha agora, principalmente na eleição presidencial do primeiro turno. Isso porque os eleitores em Salvador poderiam levar em consideração esse aumento da criminalidade e culpar a atual gestão do governo federal, não é? E a gente sabe que a Bahia é um dos estados-chave ali para o Partido dos Trabalhadores, eles precisam vencer e vencer bem ali, se quiserem vencer as eleições, mas perder aí 10%, 15% do apoio dos baianos pode ser crucial no resultado da eleição, quem sabe já no primeiro turno. Então, isso acendeu um alerta, não é, na campanha, e o jornal Le Figaro vem fazendo essa cobertura sobre a eleição e também sobre a criminalidade no Brasil. Dois pontos que se destacam aqui. O primeiro deles, Daniel, mais uma notícia negativa, né, do nosso país no exterior, um jornal falando da questão da criminalidade. E a Bahia seria um estado que poderia explorar muito, né, a questão do turismo, por exemplo. Agora, se imagina um francês lendo uma matéria como essa, se ele vai escolher Salvador para passar as férias dele, por exemplo, né? Então, a gente tem essa propaganda negativa também. E a questão relacionada mesmo ao aspecto eleitoral. A mídia internacional, que começa a dar atenção às eleições no Brasil, vem batendo na tecla de que essa será uma eleição decidida principalmente em dois fatores: a economia e a segurança pública. Então, o jornal quis trazer essa conotação, né, do ponto de vista da eleição. A gente sabe, Lula continua sendo o favorito para vencer lá na Bahia, mas se ele perder esse 10%, 15% aí realmente a situação fica muito complicada. E como a segurança pública pode ser decisiva nessa eleição, e ainda mais num estado como o da Bahia, isso chama a atenção do jornal francês Le Figaro, Daniel. Professor Marcelo Suano, traz um ponto para a nossa conversa contigo, Ivan. Ivan, bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí em Londres. Ivan, vamos sair do Brasil e vamos para o Oriente Médio, vamos falar do Irã mais uma vez. O presidente Trump declarou que a economia iraniana está em colapso, e por isso, um pouco antes dele dizer que ele vai adotar medidas realmente para configurar e concretizar esse colapso da economia iraniana. E o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, fez uma declaração assertiva espetacular. É muito simples. Ele disse: está na hora do mundo escolher, ou os Estados Unidos ou o Irã. Está absolutamente certo. Mas tem um dado que os iranianos eles estão começando a trabalhar melhor com os BRICS e estão querendo fazer um investimento na área de turismo. Desculpa a brincadeira, que o tema é muito sério. Mas sabe o que me lembrou essa questão do turismo? Me lembrou um concurso de Miss União Soviética, no final, quando a União Soviética estava caindo, ou a Rússia estava, não sei se era a Comunidade de Estados Independentes, e o prêmio que era dado para a vencedora era uma semana de lazer em Sarajevo, que estava sob guerra. Parece que é o mesmo paralelo. Ou seja, quer verificar turismo do Irã com aquele momento em que o prêmio para uma Miss russa ou soviética seria uma final de semana em Sarajevo. Quais são as novidades sobre isso? O que você tem a dizer sobre a realidade do que está sendo apresentado e as consequências se o Irã continuar trabalhando com o BRICS, as consequências para o Brasil? Bom dia, professor Marcelo. Olha, para quem não der like aqui no programa de hoje, no jornal de hoje, a gente vai sortear uma passagem de turismo para Teherã. Bom, brincadeiras à parte, como o professor Marcelo disse, o que está acontecendo? Ontem foi a principal notícia do dia, né? Foi esse anúncio
que praticamente os Estados Unidos estão transformando o Irã no país mais isolado economicamente falando do mundo, talvez mais até mesmo do que a própria Coreia do Norte. Ele fez um anúncio claro, como o professor disse, chegou a hora em que os líderes mundiais precisam escolher entre o Irã e os Estados Unidos. Inclusive, ele disse que o presidente Trump já fez alguns telefonemas aí, alertando alguns líderes mundiais. Será que ele ligou para o Lula também para falar sobre isso? Será que na conversa de sexta-feira eles abordaram essa questão? Então, a gente tem esse ponto, né? Ele disse também que instituições que ajudem o Irã a driblar as sanções poderão ser desligadas do sistema dólar, o que nos dias de hoje seria basicamente o fim de qualquer instituição financeira. Agora, tem um ponto que o professor Marcelo trouxe que a gente precisa se aprofundar, que é a questão do BRICS. Porque ontem, no anúncio do Scott Bessent, ele disse que nas próximas semanas várias instituições serão sancionadas, mas que uma grande instituição pode ser sancionada até sexta-feira desta semana. Estaria ele fazendo uma referência ao Banco do BRICS? Isso porque, no mês passado, Dilma Rousseff, presidente do Banco do BRICS, esteve reunida com o presidente do Banco Central do Irã em uma reunião, isso preparativa para a reunião que acontece agora na Índia, na primeira quinzena do mês de setembro, onde o Irã pretende aderir não completamente ao BRICS, mas pelo menos ao Banco do BRICS. Essa é uma iniciativa da Dilma Rousseff. Se o Scott Bessent levar ao pé da letra aquilo que ele disse ontem, nós podemos sim vislumbrar uma possibilidade de uma ação ao Banco do BRICS e, inclusive, a sua presidente Dilma Rousseff. Ela também pode ser sancionada justamente por essa iniciativa de tentar encontrar uma maneira do Irã driblar ali as sanções e conseguir um empréstimo, algo nesse sentido. Obviamente que as declarações do Scott Bessent tinham como endereço principalmente a China, a Rússia e a Índia, 3 membros do BRICS. Será que o Brasil vai ficar de fora? A gente não sabe. Agora, que a Dilma Rousseff começa a flertar com a possibilidade de ter o CPF dela, digamos assim, sancionado pelos Estados Unidos, isso sim, justamente por conta dessa reunião e dessa aproximação. Sobre a questão do turismo, também nessa reunião que acontece lá na Índia, o ministro do Turismo do Irã anunciou que ele quer fazer uma integração com os países do BRICS para explorar mais a questão do turismo e a questão cultural. Olha só como a esquerda trabalha. A gente precisa bater muito nessa tecla. Quando a gente fala de cultura aqui, as pessoas até têm uma certa relutância, não diria relutância, mas uma dificuldade de entender a importância da cultura. O Irã está em guerra com os Estados Unidos e o ministro do Turismo do Irã está preocupado com a questão cultural e essa integração com membros do BRICS. E aí ele fez essa proposta e disse que vai levar aí, melhor dizendo, ele vai levar essa proposta agora em setembro para os demais integrantes do BRICS. Será que nós teremos aí algum acordo que facilite a entrada de iranianos no Brasil? Isso seria visto como uma afronta ao Washington e o que pode engrossar ainda mais as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Daniel, devolvo para você. E agora a gente faz a conexão Brasília-Londres. Berenice Leite. Oi, Ivan, muito bom dia a você. Olha, a minha pergunta hoje é com relação a José Dirceu, que já foi ministro do governo petista, mas também já foi condenado, né, tanto no processo do Mensalão quanto da Lava Jato. Bom, ele concedeu uma entrevista recente onde ele diz o seguinte, que ele quer fortalecer a sua parceria estratégica com a Rússia, claro, representando os interesses do Brasil. E a declaração ela foi feita em uma entrevista de Dirceu a uma agência russa, TASS. Você tem mais informações sobre o que ele disse nessa entrevista? Olá, Berenice, bom dia. Ótimo dia de trabalho para você aí na capital. Sim. Bom, primeiro que ele escolheu, né, conceder essa entrevista a talvez a principal agência de notícias do regime de Vladimir Putin. Aí já tem um primeiro recado. E ele disse, segundo a agência, ele teria dito o seguinte: o Brasil pretende estreitar laços com a Rússia sem levar em conta ameaças dos Estados Unidos. E ele declarou também, ele observou, segundo a entrevista, né, que os Estados Unidos estão atualmente tentando expulsar a Rússia ou a China da América Latina. Nisso ele tem razão, o Escudo das Américas, um dos motivos da criação do Escudo das Américas foi para isso. Agora, olha o que ele diz, Berenice. No entanto, nem a Rússia, nem a China, aspas, jamais interferiram nos assuntos internos do Brasil
ou criaram ameaças no país, declarou Dirceu. E mais, abre aspas, o Brasil deve expandir de forma abrangente a cooperação com Moscou nas áreas de economia, cultura, olha a cultura aqui de novo, e ciência, além de utilizar mais ativamente a plataforma BRICS, enfatizou Dirceu. O Brasil precisa de forma vital da experiência russa em energia nuclear, fecha aspas. Literalmente, o Brasil começa a brincar com fogo. Reparem que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, e eu sei que em 2022 muitas pessoas apoiaram o Lula, principalmente a mídia internacional, Berenice. Não, porque o Lula vai ficar do lado da Ucrânia, ele jamais ficaria do lado de Vladimir Putin. Eu acho que mais esse véu cai, não é? Está bem escancarado aí qual é o posicionamento do governo brasileiro em relação à Rússia, que no mês passado também recebeu a visita do número 2 da Rússia, né, o Patrushev, no nosso país. Então, o que eu posso dizer de bastidor para você, Berenice, é que essa entrevista do José Dirceu, a agência de notícia TASS, já chegou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles têm a plena consciência da importância de José Dirceu dentro do movimento de esquerda do Brasil e principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores. A agência de notícias TASS definiu José Dirceu como um dos principais aliados de Lula. Ou seja, um claro recado, né? Então, em um momento tão conturbado geopolítico, a gente vê essas declarações aí do José Dirceu que levam o Brasil cada vez mais para a tendência geopolítica que está acontecendo no mundo todo. A gente repercutiu ontem que o Lula falou em reunião com o Xi Jinping, com o Putin, lá em Mar-a-Lago, você citou o Zelensky. Vale lembrar que a Ucrânia continua resistindo bravamente ao avanço russo e a guerra está longe de terminar, não é? O Brasil, que por muito pregou aí a neutralidade, aparentemente, pelo menos o governo Lula já não é mais neutro e está com Moscou nesta guerra. Daniel, devolvo para você. Quero só aproveitar aqui, fazer uma pausa breve na nossa conversa contigo, Ivan, para agradecer as mais de 9.500 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição. Você que acaba de chegar por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Vamos juntos até às 10 horas da manhã, com informações mundo afora também, com o nosso correspondente internacional, o Ivan Kleber. Vou trazer mais uma questão para você, Ivan. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem que novos produtos do Canadá vão ser tarifados em 50% a partir do ano que vem, a partir de 2027. Essa decisão ocorre em meio à iniciativa do governo canadense de retaliar a política tarifária dos Estados Unidos. E aqui é um ponto importante, porque também existe, ou pelo menos existia, essa possibilidade em relação também ao Brasil, não é? Essa tarifa é válida para quais produtos canadenses e por que o Trump tomou essa medida? Bom, Daniel, os principais produtos canadenses que serão impactados serão produtos industriais, principalmente carros, veículos, caminhões e motocicletas, né? O presidente Trump está tomando essa decisão porque o Canadá adotou a reciprocidade em relação a tarifas que o Brasil aplicam ao Canadá. E o que acontece, Daniel? Os Estados Unidos têm uma ótima relação, pelo menos tinham, né, com o Canadá, uma relação comercial até pouco tempo. Os Estados Unidos estão dizendo o seguinte para o Canadá: nós temos um problema na fronteira e muito do fentanil que a China produz, ela entra nos Estados Unidos pela fronteira com o Canadá, além de outros produtos piratas, até inclusive fabricados na China. Ou seja, a denúncia é de que a China utiliza essa fronteira Canadá-Estados Unidos para infiltrar produtos em fentanil dentro dos Estados Unidos. E o governo americano acusa o Canadá de não fazer o suficiente para combater essa prática chinesa. Dito isso, os Estados Unidos, então, decidiram aplicar tarifas em produtos canadenses, que agora decidiram, então, de retaliar com a questão da reciprocidade. Você muito bem lembrou, é algo que o Brasil está visando fazer em relação aos Estados Unidos. Só que o Brasil aparentemente deu uma recuada, disse que a reciprocidade em relação aos Estados Unidos só vai entrar em vigor em dezembro. Daqui até dezembro, na geopolítica, assim, é uma eternidade. Tem muita coisa para acontecer daqui até dezembro, no mínimo aí uma eleição presidencial no meio do caminho pode mudar tudo, né? Mas esse é o posicionamento do governo brasileiro, que deve olhar para o que está acontecendo com o Canadá para o seguinte, Daniel: se com um parceiro comercial como o Canadá, os Estados Unidos não estão recuando, estão, digamos assim, dobrando a aposta, você imagina que o Brasil lá na frente, se o Brasil adotar essa questão da reciprocidade. Muito perigoso que o Brasil está fazendo e que deveria prestar atenção no Canadá. O presidente Trump tem um argumento interessante. Ele disse que o Canadá quer
usufruir dos benefícios de ser um Estado americano sem ser um Estado americano. E, de fato, a relação comercial do Canadá e dos Estados Unidos nos anos foi desenvolvendo mesmo essa parceria, e o Canadá tinha ali os benefícios mesmo de ser quase um 51º Estado, comercialmente falando, com os Estados Unidos. Agora a paciência do presidente Trump acabou e vamos ver até quando o Canadá resiste com essa posição. Eu acredito que não vai ter jeito. Nas próximas semanas, os dois países devem conversar para tentar solucionar essa questão. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, às 8h19 no horário de Brasília, eu quero trazer um outro ponto aqui. Vamos falar da América do Sul. O que está acontecendo lá na Colômbia, hein? O presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenou ontem a deportação de imigrantes irregulares do país. A Colômbia foi o país que, inclusive, mais recebeu venezuelanos na última década. Por que essa decisão do Espriella? Por que ele tomou essa medida? Lembrando que os venezuelanos, obviamente, iam para a Colômbia com o objetivo de fugir da ditadura de Nicolás Maduro, não é? Então, Daniel, bom, primeiro que ele está cumprindo com uma promessa de campanha. Acontece, Daniel, que existe a suspeita de que é nessas ondas migratórias que a gente tem dentro da América do Sul, o regime cubano tenha infiltrado agentes cubanos, e por agentes cubanos não significa necessariamente uma pessoa nascida em Cuba. Um venezuelano, por exemplo, pode trabalhar para a inteligência cubana. Um cidadão de outro país pode, trabalhar para Cuba. Então, diante deste cenário, diante desta ameaça, desta denúncia, o Abelardo de la Espriella vai cumprindo com a promessa de campanha de tentar justamente impedir a ação de agentes estrangeiros dentro do seu país. Esse é o pano de fundo dessa decisão do Abelardo de la Espriella. Agora, vale lembrar, Daniel, que o Abelardo de la Espriella conta com um apoio muito grande dos Estados Unidos na questão de inteligência. Já no começo do mandato, foi estabelecida essa parceria, a Colômbia já deu processo de adesão à entrada no Escudo das Américas. Então, quando ele toma uma decisão como essa, é porque ele já deve ter dados ali que baseiam, justamente essa denúncia. E tem mais um ponto. Ele vai entrar numa competição, que eu acho que é uma competição sadia, mas é uma competição com a Argentina do Milei e com o Paraguai do Santiago Peña, porque ele quer transformar a Colômbia no centro das operações dos Estados Unidos na América Latina contra o narcotráfico. Algo que o Milei também está tentando fazer da Argentina. Só que pela posição geográfica, eu acredito que a Colômbia tem uma vantagem nessa questão. Então, para poder receber esse centro de operações, você tem que arrumar a sua casa, Se você convidar alguém, você arruma a sua casa. E é isso que o Abelardo de la Espriella está fazendo. Eu acredito, Daniel, que boa parte das operações, de fato, sejam concentradas na Colômbia, mas com uma divisão entre Colômbia, Paraguai e Argentina. Se o Brasil mudar de rumo e a gente ter a vitória do Flávio agora nas eleições de outubro, aí pode ser que o Brasil assuma esse protagonismo, e aí nem Colômbia, nem Argentina, nem Paraguai, o centro mesmo pode ser, dessas operações pode ser o Brasil. Mas, por enquanto, o Abelardo de la Espriella está fazendo o papel dele e, como eu disse, cumprindo uma promessa de campanha, Gostem ou não, os colombianos votaram para isso e ele está cumprindo com aquilo que ele se comprometeu com os eleitores colombianos, Daniel. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.